A paz seja convosco, louvado seja Deus. Ouve com atenção. O Senhor Jesus falou na palavra, no livro de João, capítulo 12, no versículo 24. Ele falou e afirmou: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Isso é individual. Ele está falando da salvação, da vida eterna. Todo aquele que confessa a Jesus, que crê no Senhor Jesus, no Filho do Deus vivo, é este trigo. E é necessário que ele morra para este mundo, para o pecado, para as trevas, para tudo aquilo que o mundo oferece, que alimenta a carne do homem e da mulher. Ele está falando da salvação. Ele está falando que o trigo são os filhos do reino, são os filhos de Deus. E é necessário ser morto para o mundo, para viver para Cristo. E através de cada um desses, muitos se rendem ao Senhor Jesus por conta desse trigo que morreu. Ouve atentamente o que o Espírito Santo está pregando dentro desta palavra. João capítulo 12, no versículo 24. Está escrito na palavra de Deus: é necessário que o grão morra. Ou seja, é necessário que este homem, esta mulher renuncie ao mundo. Renuncia ao mundo das trevas, o pecado, tudo aquilo que afasta o homem de Deus, tudo aquilo que aborrece a Deus. É necessário que essa pessoa renuncie a essas coisas, a ponto do mundo, das pessoas do mundo, sentir falta e perguntar: cadê o fulano que nunca mais vi no nosso meio, nos nossos banquetes, nas nossas festas, nas nossas comemorações? Porque você morreu para essas coisas. Você hoje vive para Cristo. Hoje você odeia esta vida, a vida deste mundo, a vida das trevas, do pecado, da escuridão. Hoje você tem outra visão. Hoje você pensa de forma diferente. São palavras do Senhor Jesus, ouve atentamente. Pai maravilhoso, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, abre o nosso entendimento, Pai. Ó Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, que o nosso coração possa entender essas coisas, que nós possamos ser esse trigo morto para o mundo e vivo para Cristo. Que esta figura de linguagem, essa comparação que o Mestre fez, seja interpretada no coração deste homem e desta mulher. Que essa pessoa, sem fingimento, ela passa a viver uma vida com Cristo e dizer não para este mundo, não para o pecado, não para as trevas, cada um de nós, meu Pai. E o Teu nome é glorificado. E pessoas se rendem ao Senhor Jesus por conta do meu testemunho, por conta do testemunho dessa pessoa. Pessoas que viviam na prática do mundo, do pecado, das trevas, e hoje vive na luz. Hoje vive Cristo. Hoje faz a vontade de Deus. E serve de exemplo para aquela pessoa que ainda se encontra no mundo, nas trevas, no pecado. E que ela possa servir o Deus que essa pessoa serve. Ah, meu Pai, o Teu nome vai ser glorificado. Tudo é para a honra e para a glória do Teu santo nome, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado. E que essa pessoa que está ouvindo esta palavra, esta oração, e vai continuar ouvindo a palavra, que ela seja tocada pelo Teu Espírito Santo. Que a Tua palavra seja plantada no mais íntimo do coração deste homem e desta mulher. E que esta palavra possa germinar, nascer, crescer e frutificar, fruto pacífico. Que leve essa pessoa à salvação, à vida eterna. E através dela, almas serão alcançadas. E o nome de Deus é glorificado no nome do Senhor Jesus. Seja ligado na terra e no céu. Cada pessoa que está inscrita nesse canal, Pastor Olavo Neves no YouTube, sejam tocadas
pela mão poderosa de Deus. E cada pessoa que está ouvindo esta palavra, esta oração, e vai continuar ouvindo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja abençoado, seja abençoada. Amém. Graças a Deus. Que assim seja. Toma posse, creia de todo o teu coração. Seja você esse grão de trigo que caiu na terra, que é necessário morrer, é necessário renunciar a esse mundo, é necessário renunciar às suas próprias vontades, seus próprios desejos, seu próprio coração, para fazer a vontade de Deus, para agradar a Deus. Você que está ouvindo essa palavra e aceita essa palavra no teu coração, você é trigo, você é filho do reino, você é filho de Deus, filha de Deus. Creia de todo o teu coração e não deixa ser levada por este mundo das trevas. Não deixa ser levada por isso. Deus pôs no meu coração esta palavra que está escrita no livro de 2 Samuel, capítulo 9, a partir do versículo 1. Ouve com atenção. Está escrito: Disse Davi: Resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: És tu, Ziba? Respondeu: Eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul, para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Observa bem, esse Ziba, ele era injusto. Na verdade, ele era mau, por ele agir desta forma. Ele era um escravo, era um servo de Saul, e se tornou um administrador da casa do rei Saul. Ele mandava nas coisas ali. Depois da morte de Saul, de Jonatas, ele continuou ali sendo um administrador. E ele sabia muito bem do herdeiro do rei e aonde o herdeiro estava, habitava. E ele bem sabia as condições do herdeiro do rei. E por isso ele foi injusto. Ele não usou de misericórdia para com o herdeiro do rei. E como o rei Davi tinha uma aliança com Jonatas, que foi o melhor amigo dele, homem na terra, ele quis saber se ainda existia alguém da casa de Saul, porque ele queria usar de bondade. Lembrando de Jonatas, da amizade que ele tinha com Jonatas, a consideração, ele queria usar de bondade. E ele fala: bondade de Deus. Ziba ele procurou esconder, mas como ele estava diante do rei, e ele sabia que o rei Saul foi um perseguidor de Davi, um inimigo de Davi, e Davi nunca foi inimigo de Saul, muito menos de Jonatas. Davi quis somar no exército de Saul, no exército de Israel. Porém, Saul perseguia ele. E Ziba bem sabia disso. E Davi quis saber se ainda existia alguém da casa de Saul, porque ele queria usar de bondade de Deus a favor dessa pessoa. E alguém ali, sem saber, falou assim: olha, tem um aí, chamado Ziba. E mandaram chamar Ziba, e Ziba diante do rei. Davi fez uma pergunta para ele, se ainda existia alguém. E ele falou: existe um filho de Jonatas, mas olha a maneira, observa bem a maneira dele falar. Um aleijado de ambos os pés. Ele quis dizer assim: ó, existe um aí, mas não serve para nada. É aleijado de ambos os pés. Deus estava vendo aquele filho de Jonatas, a situação que ele estava, passando por aquela situação que ele estava passando. E aonde ele estava morando, filho do rei, porque ali eles tinham ele como filho do rei. Era neto, mas tinham como filho do rei, herdeiro do rei.
estava passando privações, escassez, estava naquela situação. E Ziba sabia, e Ziba podia ajudar ele, mas Ziba fez de cego. Ele conhecia, ele sabia. E o rei Davi, ele sendo justo, honrar o voto que ele fez com Jonatas, ele quis saber. Isso aí é o agir de Deus. É o agir de Deus. Observa bem a palavra de Deus. Ziba, ele foi injusto. Ele foi injusto. Ele pôde ajudar o filho de Jonatas, mas ele se fez de cego. Ele bem sabia as condições daquele. Mas Deus é justo. Deus é fiel, Deus é verdadeiro. Deus sabe que tem filho e filha do rei passando muitas privações, muitas escassez, passando por situações das quais Deus não tem prazer. Mas vai chegar a vez dessa pessoa. Vai chegar a vez dessa pessoa. Tem pessoas injustas que têm condições de ajudar, mas não ajuda. Se faz de cego, de cega. Mas aquele que vê todas as coisas está vendo tudo. E a roda vai girar. A roda grande vai passar dentro da pequena. É o sobrenatural de Deus. É o sobrenatural. O natural é uma roda pequena passar dentro de uma roda grande. Mas uma roda grande passar dentro de uma roda pequena é o sobrenatural. É aquilo que só Deus pode fazer. E Ele vai fazer. Creia de todo o teu coração. Creia de todo o teu coração. Fica debaixo da promessa de Deus. Fica debaixo da promessa de Deus. Debaixo da obediência. Crê em Deus, confia em Deus de todo o teu coração. No versículo 4. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu. Está na casa de Maquim, filho de Amiel, em Lodebar. Ele só respondeu porque Davi perguntou. Se Davi não tivesse perguntado a ele, não fizesse essa pergunta, ia ficar por ali mesmo. O filho de Jonathan, tal. E era para ele falar, ele está lá em Lodebar, na casa de Maquim. Mas não, ele esperou Davi perguntar. O rei Davi era homem de Deus, sábio, inteligente. Ele bem viu Ziba como um espertalhão, um injusto. Ziba não foi justo. Ele não foi justo. E o rei Davi, usado por Deus, querendo abençoar o filho do rei. E ele fez essa pergunta, onde ele está? Se ele não fizesse essa pergunta, meu amigo, imagina o filme que passava na cabeça do rei Davi. Quem era Davi no passado? É certo que ele pensava, talvez esse aí é igual eu no passado, um esquecido de todos. Mas aquele que está sentado no trono do céu dos céus, que vê tudo e sabe de tudo e não esquece de nada e de ninguém, ele sabe de tudo. Ele só esquece do pecado quando a pessoa se arrepende e pede perdão para ele. Mas das coisas boas, Deus não esquece. Das promessas dele, ele não esquece. Dos votos, ele não esquece. As promessas, ele não esquece. E aí no versículo 5, então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquim, filho de Amiel. Agora imagina quando a carruagem do rei chegou naquele lugar. Porque a fama de Davi corria por toda a terra. Os reis das terras tremiam com medo de Davi, do rei Davi. Imagina quando a carruagem do rei entrou naquele lugar. É certo que aquele povo tremeram, pensando que ali estava entrando a carruagem do rei para destruir o lugar, mais do que já estava destruído. Porque Lodebar é uma terra de esquecimento, de humilhação, de desprezo, de privações, de escassez pelos homens. Mas Deus, Ele conseguia ver naquela terra de esquecimento um jardim. Um jardim. Deus bem sabia que a carruagem do rei
e a entrar naquele lugar para buscar o filho do rei. Ei, você é filho do rei? Você é filha do rei? Fica na posição, fica esperando. Não importa qual é a condição que você tem, que você se encontra hoje. O que importa é a posição que você está. Espera em Deus, confiando em Deus. Lembra que Deus te escolheu, lembra das promessas que Deus te fez. Lembra daquilo que Deus te prometeu. E você se encontra numa terra de esquecimento, você que se encontra em um lugar indesejável, em um lugar improvável. Deus vai mudar essa situação. Deus vai mudar essa situação. Ali o rei Davi fala, vai buscar ele lá em Lodebar. Vai buscar ele lá. Eita, Deus maravilhoso. Deus é poderoso. Versículo 6. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se, com o rosto em terra. Disse-lhe Davi, Mefibosete, ele disse, eis aqui teu servo. Ele estava se arrastando, porque ele era aleijado de ambos os pés. E quando estava diante do rei, ele se tremeu todo. Ele ficou com medo, porque ele sabia que o avô dele, Saul, era um perseguidor de Davi. E ali passou na mente dele, no coração dele, ele vai me matar porque eu sou neto do perseguidor dele. Mas ele não sabia que ali Deus estava honrando ele. Honrando este homem, que já era homem. E ali ele estava diante do rei, tremendo. Por isso, o rei Davi falou para ele, não temas. O rei Davi falou para ele, não temas, porque o rei Davi viu que ele estava com medo. Ele percebeu, porque ele estava tremendo. E ele se prostrou. E de repente o rei Davi, falando o nome de Mefibosete. Imagina, aquele que se considerava como um cão morto. Ele diante do rei, e o rei chamando ele pelo nome. É o que Deus faz, meu amigo, minha amiga. Não importa as condições que você tem hoje, Deus, ele te chama pelo nome. O rei, ele te chama pelo nome. Ele te conhece pelo nome. Creia de todo o teu coração. Não importa a roupa que você está vestida ou vestido. Não importa o teu físico. Não importa as tuas condições. Não importa. O que importa é você crer, confiar, estar embaixo da promessa, estar embaixo da obediência, crendo. Creia de todo o teu coração. Aquele homem se prostrou diante do rei. E o rei falou para ele, não temas. Como isso é maravilhoso. Porque usarei de bondade para contigo. Por amor de Jonatas. Olha só, que era um amigão dele, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. E tu comerás para sempre a minha mesa. Olha só, que maravilha. Falando para aquele homem, que era tido como um coitadinho. Ei, eu vou restituir todas as terras do teu pai. Todas as terras. Eu vou te abençoar. Ei, tu vai comer na mesa do rei. Imagina, você vai assentar à mesa do rei. Imagina. Mefibosete, outrora, estava lá, na terra do esquecimento, jogado. Estava no pó, sendo desvalido, no monturo, sendo necessitado. E de repente, olha ele sendo erguido. Imagina o que passava na cabeça de Davi. Ei, Mefibosete, você é meu espelho. Você estava desprezado, eu também estava desprezado, ó Mefibosete. Mas observa aonde eu estou hoje. Agora observa onde você está hoje, Mefibosete. Eu vou restituir as terras do teu pai, do rei Saul. Eu vou restituir. E tu vai comer na minha mesa. Eita, Deus maravilhoso, Deus honra, meu irmão. Creia de todo o teu coração. Davi, ele teve experiência disso. Davi sabia muito bem o que era desprezo, rejeição. Ele sabia muito bem o que era viver numa terra da qual era indesejável. Porém, Davi
estava embaixo da obediência. E é certo que esse filho de Jonatas também, ele esperava pela resposta de Deus, o mesmo que ordenou Samuel ungir o avô dele como rei de Israel. Ouve atentamente o que o Espírito Santo está pregando. Ouve atentamente. E creia na palavra de Deus, porque Deus é justo, porque Deus é fiel, porque Deus é verdadeiro. Deus é verdadeiro. Creia na restituição de Deus. Confia. No versículo 8 está escrito: então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Olha só o que Mefibosete fez. Ele estava sendo humilhado naquelas terras. E agora ele está se humilhando na presença do rei. É muito importante isso. Ele se considerando como um cão morto. Um cão morto serve para quê? Não serve para nada. Um cão morto serve para jogar fora, jogar no lixo, enterrar, tira daqui. Foi assim que ele viu ele. Ele estava se humilhando na presença do rei. E os humilhados e os que se humilham serão exaltados diante do rei. Imagina, ali passava um filme na cabeça do rei Davi, olhando para aquele homem, lembrando do passado dele. Eu vou fazer justiça a favor deste homem. Esse homem é filho do rei, está esquecido, está jogado. Ei, tem muitos filhos do rei, filha do rei, jogado, esquecido, esquecida, sendo desvalido, sendo necessitado. Mas vem dias que eles serão exaltados e colocados no meio dos príncipes, sentarão à mesa juntamente com os príncipes. Ei, creia de todo o teu coração, creia de todo o teu coração, confia de todo o teu coração, confia de todo o teu coração. Versículo 9, chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Eita Deus, exaltando Mefibosete. Chama lá Ziba, traga ele aqui. Aí trouxe, imagina. E olha Deus exaltando e abatendo. Meu irmão, é assim, ó. Ziba estava em cima, Mefibosete embaixo. Olha Deus colocando Mefibosete em cima e Ziba embaixo. Olha Ziba, Davi falou: olha, estou dando para Mefibosete todas as terras, tudo que era de Saul, passa para ele. E tu e teus filhos e teus servos trabalham na terra, para que tenha pão na casa do teu senhor, na casa de Saul. Ou seja, você, teus filhos e os teus servos, a partir de hoje, são servos de Mefibosete. Eita Deus poderoso! Imagina. Mefibosete dormiu essa noite na terra de esquecimento, de humilhação, de desprezo, de rejeição. E na noite seguinte, estava dormindo na casa do rei. Não foi do dia para a noite. Porque muitos não querem saber da história. Esse menino, esse homem, que era um menino, que tinha 5 anos, a ama dele, a babá dele, fugindo da guerra com esse menino caiu e machucou ambos os pés, quebrando ambos os pés. E por isso ele ficou aleijado. Agora imagina o sofrimento desse menino, 5 anos de idade. Aqui ele já é homem, pai de um filho. Imagina o sofrimento dele. Você precisa conhecer a história. Não foi do dia para a noite. Esse homem aqui sofreu muito na infância. Ele sofreu muito. Na verdade, ele não teve infância. Ele sofreu muito com ambos os pés quebrados, com 5 anos de idade. E ele teve um filho. Aquele tinha um filho. Daqui a pouco você vai ouvir. Procura saber a história, porque não foi do dia para a noite.
Tem filhos do rei sofrendo, mas está chegando o dia. Está chegando a vez desse e dessa. Creia de todo o teu coração. Creia de todo o teu coração. Creia. O rei Davi ordenou, olha, Ziba, tudo que era de Saul agora é dele. E tu, teus filhos e os teus servos agora são servos de Mefibosete. Aquele que não era ninguém, hoje é alguém. Aquele que não era ninguém, hoje é alguém. Toma essa revelação no teu coração. Mefibosete está sendo exaltado. Tem muitos Mefibosete na terra. Tem muitos Mefibosete, homens e mulheres. E Deus vai exaltar. Esses vão sentar à mesa do rei. Esses vão comer com o rei. Apega ao reino de Deus. Apega a tua salvação, a palavra de Deus. Apega. Mas Deus quer o melhor da terra para os seus filhos, suas filhas. Mas apega ao reino de Deus. Apega ao reino de Deus. Como foi dito no começo, o grão de trigo tem que morrer. Não se apega às coisas deste mundo, mas tu serás honrado, tu serás abençoado. Tu vai comer do melhor dessa terra. Você vai sentar à mesa do rei. Mas preserva o teu coração para a vida eterna, a salvação. Creia de todo o teu coração. No versículo 11, Ziba falou, disse Ziba ao rei, segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Observa bem. E ali Mefibosete comia a mesa do rei como se fosse um filho do rei Davi. Eita Deus maravilhoso. Ziba teve que fazer como o rei Davi ordenou. E foi feito como foi declarado. Louvado seja Deus. Mefibosete se tornou Senhor. Senhor de muitos servos. Louvado seja Deus. Parece ser do dia para a noite. Dormiu pobre e acordou rico. Mas procura saber a história. Procura saber a história. Mefibosete sofreu muito para chegar aonde ele chegou. Para ser colocado onde ele foi colocado. Creia de todo o teu coração. No versículo 12. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Todos. 15 filhos e 20 servos, e contando com ele também. No caso, 36. Todos da casa dele eram servos de Mefibosete. Aquele que não era ninguém se tornou alguém. Ou seja, Deus ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para sentar ao lado dos príncipes. Isso aqui passava na mente, no coração do rei Davi, dos príncipes do seu povo, do rei Davi. A palavra de Deus estava se cumprindo a favor de Mefibosete. A palavra de Deus vai se cumprir a teu favor. Creia, fica debaixo da obediência. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo, aleijado, de ambos os pés. E ele comia sempre à mesa do rei. E ele morava em Jerusalém. Sentar à mesa do rei. E ali passou Ziba a olhar para Mefibosete com os outros olhos, arrumando uma maneira de derrubar ele. Davi estava enfrentando uma guerra contra os sírios e contra os amonitas, nesse meio tempo aqui. E logo depois vinha uma guerra contra o próprio filho. O filho se levantou contra o pai, Absalão. Tudo no tempo de Mefibosete ali. E Ziba planejou tirar as coisas de Mefibosete para passar para ele novamente, colocando Davi contra Mefibosete. Mefibosete sendo aleijado de ambos os pés, ele não podia colocar sela no animal, organizar o animal para ele montar, para ir para a guerra com Davi. Ele desejava isso. Só que Ziba enganou. Ziba usou de esperteza falsamente contra Mefibosete. E ele pôs Davi contra Mefibosete, mentindo para Davi contra Mefibosete. E depois, quando Davi voltou, Davi e Mefibosete se encontraram. E Davi ficou furioso por aquilo que Ziba tinha falado para Davi contra Mefibosete, dizendo que Mefibosete desejava tomar o reino
desejava ali as coisas do rei Davi, mentindo, traiçoeiramente. Esse Ziba, e tem muitos deles na terra, traiçoeiro, injusto, maldito, tem muitos deles. E ali Mefibosete, quando Davi foi para a guerra, para a peleja, Mefibosete, ele não tratou dos pés, ele não trocou de roupa, não fez a barba, não cortou o cabelo, não tomou banho, só esperando o rei. Ele falando, enquanto o meu rei está lá na guerra, eu vou estar aqui me humilhando. Eu não vou tratar dos meus pés, eu não vou trocar de roupa, eu não vou fazer a barba, eu não vou fazer o cabelo, eu vou ficar aqui me humilhando até o rei voltar. E quando o rei voltou, se encontraram. E o Mefibosete, falando com Davi, Davi estava furioso com Mefibosete, porque Ziba tinha colocado Davi contra Mefibosete. E depois Davi falou para Mefibosete para dividir a metade das coisas com Ziba. Mas é certo que Mefibosete foi exaltado, porque Mefibosete falou para Davi, ó meu rei, o que importa é o Senhor ter voltado em paz. O Senhor está aqui, o que importa é isso. Pega tudo que o Senhor deu para mim, dá tudo para ele, para Ziba. Eu lembro dos pescadores que estavam pescando e não pegou nada. E depois Jesus mandou voltar lá na água, no lago, e lançar as redes. Pegou um monte de peixe. E depois, tirar os peixes para fora da água, eles deixaram os peixes lá e seguiu Jesus. Assim também foi Mefibosete. Olha, rei Davi, eu estou tão feliz porque o Senhor voltou em paz, que para mim essas coisas não valem nada. O Senhor pode pegar tudo que o Senhor me deu e dar para ele de volta. O que importa é ver o Senhor vitorioso, em paz, ó meu rei. Eita, Davi ali falou, opa, peraí, tem algo errado aí. O prazer de Mefibosete ver Davi voltar em paz. Mefibosete foi honrado, foi abençoado. Fica debaixo da obediência, crê em Deus, passa o tempo que passar, as promessas de Deus, elas irão se cumprir a teu favor. Creia de todo o teu coração. Ouve essa palavra, creia nessa palavra, toma posse dessa palavra. Em nome do Senhor Jesus. Tem muitos filhos e filhas do rei debaixo da humilhação, em terra de esquecimento, comendo a comida indesejável, comida ruim, morando em um lugar péssimo, vivendo uma vida de humilhação. Mas está chegando a tua vez. Está chegando a tua vez. Deus vai te honrar, Deus vai te glorificar, Deus vai te exaltar. O nome de Deus vai ser glorificado em nome do Senhor Jesus na tua vida. Que assim seja. Ouve essa palavra, crê nessa palavra e toma posse dessa palavra. Compartilhe essa palavra, que aonde essa palavra chegar, Deus seja glorificado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Até a próxima, segundo a vontade de Deus. Graças a Deus. Não esquece, se inscreve nesse canal. Esse canal é um canal de bênção de Deus, na vida de todo aquele que está inscrito. Em nome do Senhor Jesus. Até a próxima. Louvado seja Deus. Graças a Deus.